CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. 16 terço. Acabamos de ouvir aí o juiz Odilon de Oliveira se preparando para o futuro. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. É muito interessante ouvir o Odilon dizendo que ele não quer pensar nem projetar nada para o futuro, que ele vai pensar, mas que ao mesmo tempo ele não descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito de Campo Grande, ou seja, não vai descansar nada, né? Vai continuar na caminhada, na busca aí de consolidar essa candidatura junto com um número muito grande de pretensos candidatos que a gente já sabe que saíram, saíram dessas eleições e que não conseguiram resultado e que vão pleitear Campo Grande, né? É verdade. A gente sabe que na fila dos interessados pela prefeitura deve ter aí, caso saia da prisão, André Putinelli é o nome normal para isso, caso tenha condições. O MDB está só o farelo, só sobrou o pó aqui no estado. Zeca do PT, que perdeu a eleição, também. Delcídio do Amaral, não sabendo para onde vai, o que vai fazer. O próprio Marquinhos Trade, que também está aí. E aí a grande pergunta é: Reinaldo Azambuja vai lançar um outro nome, como lançou Rose Modesto em 2016? Ou Reinaldo Azambuja vai ser fiel e apoiar Marquinhos Trade? Tudo isso a gente vai ter que acompanhar, né? É verdade. O que, neste momento, o que vem muito claro é que ele deva manter o compromisso com Marquinhos Trade numa reeleição, porque houve um apoio bem claro de Marquinhos Trade a essa candidatura de Reinaldo. Então, logicamente que existe esse compromisso. Como em política tudo é muito dinâmico e as conveniências às vezes atrapalham um pouco os compromissos prévios, podemos ter novidade, mas neste momento se pensa nisso. Então nós temos aí pelo menos 5 pré-candidatos potenciais às eleições em Campo Grande. Então, como nós estamos ainda há 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Sacudindo a poeira ainda da eleição. Exatamente. Eu acho que não demora muito, nós já vamos começar a ver as pré-campanhas e a busca de precisamos ver também eleitores. Como é que o Odilon vai se portar, né? Porque assim, ele tem que aprender algumas coisas aí para poder fazer com que as pessoas também queiram votar nele, né? E é importante destacar, Otávio, que quando ele afirma que ele vai fazer uma oposição ácida contra Reinaldo. Como, né, que vai ser essa oposição? Você não tem representatividade. É isso que na hora que ele falou, já veio à mente exatamente isso. Qual vai ser a forma e que essa oposição vai se desdobrar a partir do momento que ele não é detentor de mandato e não tem ainda uma representação política relevante. Ele pode, de repente, como juiz aposentado, assumir uma postura de ser um juiz das causas que serão aí decididas ou desenvolvidas por Reinaldo. E aí e aí isso tem custo, imagino que o partido dele deva arcar com esses custos, trazer a público eventualmente alguma coisa para mostrar o Odilon na mídia o mais intensamente possível para que ele possa chegar com algum resultado. E que não perca, né? Porque as pessoas, assim, é natural que no momento em que as eleições passam, também você começa a cair no esquecimento se você não tem um papel de destaque. Sim, precisa ser precisa entender um bem ator do meio. Nesse meio, senão realmente some. Tércio, nós vamos aí para um processo de transição aqui no estado e no Brasil. Como é que funciona isso? Pois é, a legislação exige, cada encerramento de mandato eletivo, que aquele gestor que está deixando aquele período apresente as contas. E o que é interessante? No caso de Mato Grosso do Sul, em que a reeleição, existe também a mesma coisa. Não há uma sequência de mandato. Ele interrompe em 31 de dezembro e Reinaldo precisa apresentar contas desse período, inclusive ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, da União, aos órgãos de gestão, ao portal da transparência, e ele precisa mostrar como foi toda a movimentação e encerrar o período desses primeiros 4 anos e começar de novo. Então existe o termo de transição que precisa ser levado em conta, porque vai mostrar um raio-x da condição do Estado, diferente do governo federal, não é? Nós estamos acompanhando que já foi aberta aí o processo de transição. Parece que o Temer tá louco para passar logo essa bola, né? Você viu que a cada dia que ele fala, nós estamos prontos, estamos abertos, já botou falar logo, já tá tudo aberto aqui. Padilha, vai lá, conversa, entrega logo isso aí, vamos embora para casa, né? 60 cargos à disposição de Bolsonaro para serem nomeados os seus técnicos que vão acompanhar esse momento, para ver como está o Brasil de fato. Bolsonaro vai ter agora, fora do discurso, uma realidade que todos nós podemos afirmar que é uma realidade dura.
Então nós vamos ver qual a reação de Bolsonaro a hora que tiver na mão os dados que ele sempre diz, mais ou menos na linha do Odilon, que falava também, eu não sei porque eu não vi ainda, mas vou ver. Então Bolsonaro discutia muita coisa e falava, não, isso é com o Guedes, agora é com ele. Ele precisa tomar algumas medidas, a gente espera que sejam boas pro Brasil. Brasil. Bom é que essa transição ela é pacífica, né? Não há um problema entre dois governos. Não tem animosidade aí, né? Nenhuma animosidade, isso é muito bom para a democracia e para o nosso país, para a economia. É interessante observar isso porque nós já tivemos casos de embates aí de transição que não foram bem acomodadas naquela do Collor, isso né? Atrapalha muito o país. Diante do impeachment, lógico que a gente tem uma outra realidade, mas o que é interessante observar? No encerramento da campanha e na divulgação dos eleitos agora, Bolsonaro e Haddad, o que nós vimos? Bolsonaro não agiu dentro do espenque democrático que é conhecido, que é chamar a imprensa, fazer uma coletiva, expor como é os planos que ele pretende para o governo. Ele fez mais ou menos na acomodação da sua casa aquele discurso, ao tempo em que não dirigiu nenhuma palavra a Haddad. Isso foi contrário a todo o que a gente conhece de democracia e de relacionamento. Institucionalmente não é assim que deve ser. Não é assim que funciona. Haddad demorou também para dar lá o seu recado para Bolsonaro. E depois que deu, Bolsonaro tirou onda. Exatamente. Usou a própria expressão do Haddad para dizer que o bom era ele mesmo, né? Bolsonaro. Eu acho que a gente não pode caminhar mais para esse lado. A disputa já acabou. Bolsonaro já é o presidente da República Federativa do Brasil. Haddad perdeu a eleição. Nesse momento, nós não podemos mais continuar naquela movimentação de eu contra você, eles contra nós contra eles. É o Brasil. Pode estabelecer facção dentro do Brasil. O Bolsonaro precisa falar para o povo brasileiro, falar com a imprensa nacional, já que ele prega um discurso de unificação, de harmonização. Nós queremos ver isso na prática. Tem que começar agora, porque enquanto ele mantém, e tem mantido, a gente tem acompanhado, ele tem mantido um discurso ainda sectário. A minha turma, quem me apoiou, os brasileiros que votaram comigo, não pode ser assim. Depois de eleito, o Brasil tem que ser unificado, apaziguado, e tudo que Bolsonaro vai fazer, ele tem que pensar que não é o Bolsonaro, é um presidente de um país que vai gerir um país que não é dele, na mão dele, como se ele fosse aí o dono da caneta e pronto. Não, é um conjunto de coisas que tem recursos que não é dele, também sim, porque é contribuinte, mas ele tem que pensar no Brasil como um todo para todos os brasileiros. E o que ele faz reflete na nação, né? O líder ele é espelho de uma nação. A gente então espera que ele espelhe realmente bons exemplos, boa conduta e que não haja nenhum pingo de situação em que a gente possa ter medo das ações do nosso presidente a partir do ano que vem. E vai ser interessante acompanhar essa equipe de transição, Otávio, porque a partir do momento que sair o relatório final, nós vamos ver qual vai ser a reação do Bolsonaro e qual vai ser a de Temer. Porque provavelmente alguns pontos não serão muito cômodos. Então vai haver aí naturalmente uma conversa talvez não tão agradável diante do quadro que se mostrar. Então vai ser bem interessante acompanhar esse relatório final da transição. A gente vai acompanhar e trazer as informações sem dúvida nenhuma. Obrigado, Tércio. Sempre um prazer, um abraço a todos. Agora são 10h24 em Campo Grande. Nós conversamos com Tércio Albuquerque, nosso analista político aqui na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.